Antes de prosseguir com esse vídeo, cara, trazer aqui uma informação importante, né, uma correção, né, com relação aos patrocinadores novos do Flamengo, a Demicon e GAC Motors, tá? A questão da Demicon vai estar na barra, tá? Certinho na barra frontal, e quero dar as boas-vindas para as empresas aí, uma grande empresa aí de consórcios, né, de imóveis, carros, eles são fantásticos. Dar boas-vindas também a GAC Motors no uniforme do Flamengo. GAC Motors vai estar no calção, tá? Na perna direita, ali no posterior da coxa, ali na parte de trás aqui do calção. E só para corrigir para vocês, apesar de ter no edital de convocação que também estaria na barra traseira, embaixo, onde seria ali embaixo do número, né? Escreve-se barra traseira, seria embaixo do número. Na verdade, tá? A Assist Card ainda está no Flamengo, tá? Tem contrato ainda vigente com o Flamengo. A GAC Motors estará no calção e na camisa, na barra traseira do uniforme de treino, tá certo? Então essa correção aí. E trazer aqui uma informação também importante que acabou de sair, com relação ao Wallace-An, né, atacante do Flamengo no Red Bull Bragantino. Olha só, o diretor aí, o diretor esportivo do Red Bull Bragantino falou sobre a situação, né, com a imprensa. O Diego Serri falou sobre as negociações do Clube Paulista com o Flamengo por Wallace-An. Vamos escutar aqui, ó, porque tem informação nova aqui, tá? Vamos lá. O Wallace é um dos jogadores que eu fiz algum contato, que a gente mapeou, conversamos com o Flamengo, chegamos a colocar uma discussão sobre valores, infelizmente não avançou. Olha aí. Né? É um jogador interessante, num perfil de idade que vocês sabem que o Red Bull Bragantino busca, jovem, que vem atuando numa equipe também de ponta, que já ganhou títulos. É um jogador interessante, mas nós não conseguimos chegar em valores e fechar a negociação. Tá, então, não avançou, não conseguiram chegar em valores e fechar a negociação. Então, pelo menos, a notícia de momento é que ele não vai mais. Ele não vai mais! Nossa informação de ontem sobre a reunião dos jogadores, o pacto dos jogadores, a conversa entre eles, foi confirmada pelo UOL. A gente vai trazer aqui tudo para você agora no canal Paparazzo Rubro Negro. A gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento do YouTube Shopping. Você garante, inclusive esse agasalho aqui, eu já vou marcar aqui no YouTube Shopping. Você garante, cara, com um preço espetacular. É um dos agasalhos com o melhor preço que a Adidas lançou do Flamengo. Fora que ele é fantástico, né, cara? Ele é fantástico, ele é lindo esse agasalho. E a gola dele, cara, você usa assim também, você pode... Cara, é bem top, bem top. Bem, vamos lá. A gente tem aqui nossos patrocinadores aí no comentário fixado, muita informação pra gente trazer aqui para vocês. Principalmente começar com essa questão da reunião, que a gente está falando aí sobre os jogadores do Flamengo terem se reunido. E, na sequência, a gente, enquanto passeia com o nosso cachorrinho, traz aí para vocês uma informação engraçada, né? Com relação ao Mickey Johnston, né? O Mickey irlandês, aquele que quase veio pro Flamengo. Rapaz, está fazendo um sucesso lá. E o pessoal tá chateado, mas o pessoal tá se esquecendo que, né? Ninguém queria, né? Agora a culpa é nossa. Mas a gente vai falar sobre isso. Olha só, a informação, além das vaias, elenco do Flamengo também se cobrou por desempenho, tá? Então, a nossa informação que trouxemos ontem sobre a reunião dos jogadores, confirmada, tá? O Bruno Braz do UOL. O elenco viveu dias de cobrança e tudo mais, além do presidente Luiz Eduardo Baptista e da torcida durante a partida, os próprios jogadores se reuniram e fizeram uma autocrítica.
A cobrança interna entre os atletas aconteceu antes do duelo contra o Madureira e após os recados dados por BAP, tá? A portas fechadas, então tiveram 2 momentos, tá? A portas fechadas admitiram desempenho aquém do esperado e cobraram maior foco e dedicação para retomar o futebol apresentado ano passado, quando foram campeões brasileiros da Libertadores. E muito mais, né? Carioca, Supercopa, vinha de uma Copa do Brasil, ganhou Challenger Cup, Derby das Américas, né? Ganhou muito título. A ação partiu das lideranças do elenco, como Danilo, Arrascaeta, Bruno Henrique, entre outros, tá? O assunto voltou à tona antes de entrar em campo, no jogo de ida da semifinal do estadual, e para o capitão Arrascaeta as conquistas de 2025 já ficaram para trás. Tá certo, olha o que ele falou. A gente sabe mais do que ninguém que futebol é momento, o que passou fica para trás, é 2026 agora. É esquecer tudo o que aconteceu, a gente sabe que está abaixo do que poderia estar, conversamos hoje no vestiário, temos que voltar a jogar melhor, ter melhores atuações. Foi esse time que ano passado conquistou quase tudo. É treino, trabalho e dedicação, tá? Então, o Felipe ainda falou, quando você vê o Flamengo não performando com o elenco que tem, é culpa do treinador, seja quem estiver aqui. Não tenho dúvida que tenha alguém quebrando mais a cabeça. Não tenho dúvida que tenha alguém quebrando mais a cabeça do que eu para estarmos naquele nível do ano passado. Acho que tem a questão mental e de ansiedade, o medo de errar e todas as peças vão caindo e pioram a performance. Isso acontece. A cobrança foi muito grande, não estavam acostumados com momentos de crise, né? Só ganhava no passado, mas é minha responsabilidade fazer eles voltarem a performar, tá? E aí o restante são aquelas informações que a gente já trouxe, né, sobre a questão do BAP, os debates também para entender o que aconteceu, né, reuniões aí que aconteceram, conversa aí antes da semifinal e também no vestiário, tá certo? Então, conversa com a comissão técnica, com o Boto, com o Felipe Luiz, e também o BAP se encontrou. A minha informação é que ele também conversou com os jogadores, o que não é muito comum e mostra que é uma forma de apoiar, de mostrar que confia, mas ao mesmo tempo de cobrar, como eu já falei, né? Então a gente tem aí essa situação confirmada do elenco se cobrando da reunião a portas fechadas para se cobrarem, né? Isso é muito importante, ainda mais se parte dos caras. Quando parte dos caras eles quererem essa mudança, isso é muito importante, tá? Olha só, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos para Flamengo e Lanús, válido pela volta da Recopa. Teremos o Maracanã lotado para apoiar o Flamengo nessa virada, né, se Deus quiser. O Flamengo deve, então, contar com um Maracanã abarrotado, um verdadeiro inferno, né? Apesar dos ingressos caros, 300 reais, ingressos caríssimos, a informação é do Portal Lance, que já está perto de esgotar, tá certo? E aí a gente vai ter o Flamengo, então, jogando com casa cheia, precisando da vitória, pressão absurda no adversário, mas também no Flamengo, se também começa a demorar a fazer gol, começa e sabe como é que é. Mas o Flamengo vai poder contar com o apoio da sua torcida, né? O Flamengo realiza, nesta terça-feira, o penúltimo treino antes do duelo decisivo contra o Lanús, né? Então tem um treino hoje, um treino amanhã ainda, atividade hoje às 15h30 no CT Ninho do Urubu e conta com o elenco completo. Tá? Na segunda, apenas os reservas da partida contra o Madureira foram a campo, enquanto os titulares permaneceram fazendo regenerativo, mas não teve folga, tá? Isso é importante. Além do treino de terça, Felipe Luiz ainda comanda essa atividade de quarta-feira também às 15h30. Tá? O jogo na quinta-feira, 21h30, no Maracanã. Então o Flamengo aí tentando essa virada, tentando essa volta por cima, né? E, se Deus quiser, vai conseguir. Olha só, a gente, inclusive, trouxe, né, que o Bruno Henrique e o Alacian treinaram no campo, devem ser relacionados, e há essa expectativa aí, se vai conseguir ou não a recuperação do Jorginho, né? O Jorginho que também está se recuperando e há uma expectativa se ele pode ou não ser relacionado para o confronto, né, decisivo contra o Lanús, mas a gente sabe que para ser titular é muito difícil, tá? Pode até ser relacionado, mas titular é praticamente descartado.
Vamos acompanhar aqui agora essa informação sobre o Mickey Johnston, né, que o Pilhado trouxe, que acabou gerando aí uma polêmica. Vamos acompanhar. A gente está aqui passeando com a Naoki, né? Logo cedo, um frio, menos... cara, acho que tá sensação térmica de -2, uns 2 graus aqui, porque tá muito frio. A gente trazendo aí as notícias do Mengão para vocês. Cara, informação aí até interessante, engraçada, né? Os torcedores até reagindo. E os torcedores estão esquecendo que eles mesmos criticaram a situação do Mickey Johnston, né? Mas a gente tem que trazer isso aqui porque é muito engraçado. Olha só, a gente chega aqui daquele jeito, lembrando de você também, né? De estar sempre compartilhando, jogando, né, nos grupos aí de WhatsApp, e que você pode adquirir produtos oficiais do Flamengo aqui no YouTube Shopping, tá? E você ajuda demais o Mengão, né? A gente vai falar aqui também sobre questão de patrocinadores e tudo mais, que a gente já trouxe no canal principal, mas você ajuda muito o Flamengo também adquirindo os produtos oficiais do clube, tá? Vou trazer aqui para vocês a situação envolvendo aí o Mickey Johnston e que gerou aí uma certa polêmica, né? Porque é um jogador que a torcida reclamou muito quando estava sendo cogitado no Flamengo. A torcida queria um nome mais experiente, um nome mais, que a gente possa dizer, mais rodado, né? Certeza certeza nunca existe que vai dar, nem o Paquetá certeza que vai dar certo nesse retorno, mas que tivesse uma chance maior, né, de dar certo. Mas então a gente teve o Pilhado publicando a situação do Mickey Johnston e gerou aí, né, muitos comentários, muita gente falando sobre aquela quase contratação do Flamengo, né, o atacante irlandês, o Mickey Johnston. Eu vou trazer aqui a publicação do Pilhado e realmente os torcedores esqueceram que eles mesmos, cara, quase que unanimidade, pediam que o Flamengo não contratasse, né? E era um jogador de scout da equipe do José Boto, que ele tinha encontrado o jogador. O Flamengo chegou muito perto de contratar o atacante, e aí o Pilhado postou, olha só, o Pilhado postou isso aqui, né, que gerou muito comentário. Eita, lembra dele? Os 2 jogadores com mais assistências na Championship, né, segunda divisão da Liga Inglesa. Gustavo Hamer, brasileiro, 9 assistências, tá? E Mickey Johnston, né, o Michael Johnston, com 9 assistências também, liderando as assistências na Championship, a segunda divisão inglesa. E aí, né, ele quase veio para o Flamengo. E aí os torcedores criticando, né, vai me criticar também, vai criticar o Pilhado, vai criticar o próprio torcedor tem que se criticar, porque era quase que uma unanimidade, ninguém queria na época. Agora é fácil dizer, vocês influenciadores, você jornalista, o próprio Pilhado. Olha só, o Arpiazeira mandou assim: só mostra a incompetência dos jornalistas que criticaram sem ao menos ter as informações. Parabéns aos envolvidos. Cara, a maior parte da torcida, quase unanimidade, era contra. O Obina de Goitacazes, 9 assistências e quantos gols? É melhor virar camisa 10. Aí, ó, teve um outro aqui, o Flávio Fernandes, tá? Você foi o primeiro, falando pro Pilhado, você foi o primeiro a ser contra essa contratação. Ficou até falando, gritando, bravo, caso a diretoria do Flamengo contratasse o cara. Eu também. Era unanimidade. Gente, pelo amor de Deus, né? Fala assim, com sinceridade. Comenta aqui. Você foi um também? É fácil, né? Lembra do Pegamo Olímpia? Todo mundo falou na época, também estava feliz comemorando que o Flamengo ia enfrentar o Olímpia. Depois só sobrou para mim, né? Agora o Pilhado também. O Pilhado é culpado também. Fala sério. Olha aqui.
Aí o pessoal rindo, Championship, cara, segunda divisão, cara. Lá também não é bobeira não, cara. Tem times fortes aí, a Premier League é gigantesca, mas a Championship também então, segunda divisão do brasileiro aí também. Então, tá? O Alisson Santos iria ser melhor do que ter contratado o Samuel Lino. O Ricardo Lima Guimarães pilhado. Você e Mauro criticaram tanto, inflamaram essa torcida modinha na net. Olha, meus amigos, eu acho que foi geral. Vou falar de novo, eu acho que foi geral, tá? O Jefferson Serva, notícia mequetrefe, quase veio pro Flamengo, kkkk. Ué, mas quase veio mesmo, teve muito perto, tá? Aí o nego já começou a criticar o Paquetá. Bom é o Paquetá, que só erra passe. O Leonardo Modesto, você foi o primeiro a criticar, até inventou falando que estava contratando o Mickey. Você fala demais. Não foi só ele não, parceiro, todo mundo. Foi unanimidade, volto a dizer, eu não vi uma pessoa que falasse a favor. A gente brincava, então vou pegar para mim aqui, lá ele, essa culpa aí, porque quem começou a falar negócio de Mickey irlandês fui eu. Então, meu amigo, o culpado sou eu. Jogador reserva dele do time dele na segunda divisão da Inglaterra. Aí eu não estou acompanhando, não sei. Mas os números estão aí, o pilhado postou. Aí o pessoal zoando, nós temos o Samuel Lino, coraçõezinhos rubro-negros. O Ed Silva Chaves. Aí um comentário interessante, tá? É o que eu falo e repito, essa diretoria do Flamengo precisa fazer mais esse tipo de contratação, onde são mais baratas e podem dar no futuro dar uma renda se caso dê certo. Sei que a do Juninho, por exemplo, não deu muito certo, mas foi por falta de oportunidade. Tanto é que ele está arrebentando, né? O Juninho está arrebentando lá no México. Tá, arrebentando, metendo gol, tá bem demais lá no México. E o torcedor tem razão. Foi o Ed Silva Chaves, mandou muito bem nesse comentário, arrebentou.